Em nome das entidades promotoras deste Congresso Missionário, Fraternidade Sem Fronteiras, a Conferência Episcopal Portuguesa, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, os Institutos Missionários Adjuntos e as Obras Missionárias Pontifícias, cumprimento todas as senhoras e senhores congressistas, muito bom dia novamente e obrigado pela presença aqui neste Auditório Cardeal Medeiros, obrigado também a quem está em suas casas, nos seus ambientes, a participar neste Congresso Missionário, por certo, em muitas geografias do mundo. Nós temos o privilégio de iniciar este Congresso com uma mensagem do Papa Francisco, que convidava o Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, a ler a todos os participantes. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom José Ornelas Carvalho, Bispo de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Desejando corresponder ao pedido que formulava na sua carta do dia 30 de agosto passado, o Santo Padre incumbiu-me de lhe fazer chegar a expressão do seu apreço e a certeza da sua oração pelos intentos que os movem na realização do Congresso Missionário Fraternidade Sem Fronteiras, centrado no diálogo interreligioso e intercultural, esperando que o mesmo possa corroborar nos participantes o anseio mundial de fraternidade como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Em 1986, o Papa João Paulo II sonhou com um futuro de paz resultante também do caminho comum dos crentes, cujo sinal de partida e estilo de marcha ficavam dados com a convocação dos líderes das religiões mundiais, então realizada em Assis. A alguns pareceu otimismo vazio, mas com o passar dos anos cresceu a partilha e amadureceram histórias de diálogo entre mundos religiosos diferentes que inspiraram percursos de paz. No espírito de Assis, que o Congresso, os dias 14 e 15 do corrente mês, na Universidade Católica Portuguesa, certamente saberá invocar, robustecer e exaltar, formou-se uma linguagem comum entre crentes sobre alguns problemas essenciais, ao mesmo tempo que se foi desenvolvendo um clima de amizade em lugar da difidência do passado. Citação do Papa: diversas são as nossas tradições religiosas, mas para nós a diferença não é motivo de conflito, de polémica ou de frio distanciamento. Hoje não rezamos uns contra os outros, como às vezes, infelizmente, sucedeu na história. Ao contrário, sem secretismos nem relativismos, rezamos uns ao lado dos outros, uns pelos outros. Discurso em Assis. E há pouco tempo, quando regressava do Cazaquistão, onde participara num encontro interreligioso, Sua Santidade dava este testemunho a propósito da vivência que lá tivera, respondendo a certas críticas que lhe tinham chegado, desacreditando iniciativas do género, porque fomentariam e fariam crescer o relativismo. Não houve nada de relativismo. Cada um disse a sua, todos respeitavam a posição do outro, mas dialogou-se como irmãos. Porque se não houver diálogo, há ignorância ou guerra. É melhor viver como irmãos, temos algo em comum, somos todos humanos. Vivamos como humanos bem educados, tu que pensas, eu que penso. Ponhamo-nos de acordo em conversar um pouco, conheçamo-nos. Frequentemente estas mal entendidas guerras da religião originam-se por falta de conhecimento, e isto não é relativismo. Não renuncio à minha fé se dialogar com a fé do outro. Antes, pelo contrário, honra a minha fé porque outro a escuta e eu escuto a dele, na conferência de imprensa durante o voo de regresso a Roma. Pois o outro tem sempre algo para me dar, desde que me aproxime com uma atitude aberta e disponível, sem pensar que ele não pode dar nada de bom, apenas porque tem ideias diferentes das minhas ou porque não tem fé. Só assim é que pode crescer bom entendimento entre as culturas e as religiões, a estima de umas pelas outras, sem complexos de superioridade e no respeito pelos direitos de cada um. Com a ajuda de Deus, podemos caminhar juntos na forte convicção
de que os verdadeiros ensinamentos das religiões convidam a permanecer ancorados aos valores da paz, do conhecimento mútuo, da fraternidade humana e da convivência comum. Ontem como hoje precisamos da colaboração de todas as religiões, nomeadamente para desautorizar toda e qualquer violência em nome de Deus. De facto, o Todo-Poderoso não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. A verdade é que o Criador aceitou pôr-se de parte por nosso amor. Limitou, por assim dizer, a sua liberdade absoluta para fazer também de nós criaturas livres. Então, como podemos coagir irmãos em nome dele? A liberdade religiosa constitui um direito fundamental, primário e inalienável, que é preciso promover em todos os lugares e que não se pode limitar apenas à liberdade de culto. De facto, é direito de cada pessoa prestar testemunho público da sua própria crença, propô-la sem nunca a impor. É a prática correta do anúncio que o Papa Francisco me pediu para vos sublinhar a esse congresso que se anuncia como missionário. É a prática correta do anúncio, diversa daquele proselitismo e doutrinação de que todos somos chamados a manter a distância. As divergências e os conflitos não são negados nem dissimulados, mas assumidos. E não para se ficar bloqueado dentro deles, o conflito nunca pode ser a última palavra, mas para abrir novos processos numa dinâmica em que cada um fala com liberdade, mas também escuta e está disponível a aprender e a mudar. Pois há um modo de escutar que é, sim, sim, já entendi. E reduzo quanto me foi dito às minhas categorias, ficando apenas uma projeção daquilo que eu quero que se faça, que se pense, que exista. Pomos filtros. Procedendo assim, substituo-me a Deus Criador. Tomo a situação nas minhas mãos e moldo a realidade de modo a ser aquilo que eu quero que seja. Mas a realidade é outra coisa. A realidade é soberana. Quer queiramos, quer não, é soberana. E eu devo dialogar com a realidade. Por isso, o primeiro passo é a escuta, mas devemos realizá-la com a mente e o coração abertos, sem preconceitos. Temos de deixar certos vínculos e apegamentos que, fechando-nos no nosso grupo, nos impedem de acolher e ver os outros como irmãos. Precisamos sair de nós mesmos, porque temos necessidade uns dos outros. A pandemia fez-nos compreender que ninguém se salva sozinho. Mas volta sempre a tentação de nos distanciarmos dos outros. Todavia, o princípio salve-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema todos contra todos. E isso será pior que uma pandemia. O percurso que o céu nos aponta é outro, é o caminho da paz. E este requer, sobretudo na tormenta, que rememos juntos na mesma direção. Hoje não há autoestradas para a evangelização, não existem. Temos apenas caminhitos humildes, muito humildes, que nos levarão juntos para diante. Para isso precisamos de colocar no centro a pessoa humana, deixando que exprima livremente a sua fisionomia e criatividade, tanto de indivíduo como de povo. Este modo de proceder faz dialogar entre si as várias posições e perspectivas, mas deve evitar a tentação da abstração, de se limitar ao nível das ideias, esquecendo a vertente concreta do agir e do caminhar juntos. Precisamos de fazer juntos algo de bom e concreto. Trata-se de um canteiro de obras sempre aberto, que reclama a boa vontade, a colaboração e o contributo universal, a fim de que os lugares sagrados de cada um se tornem oásis de paz e de encontro para todos. Com estes votos e apelos, Sua Santidade Papa Francisco, ao mesmo tempo que manifesta viva gratidão à Conferência Episcopal Portuguesa, à Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, aos Institutos Missionários Adjuntos, às obras missionárias pontifícias e à Universidade Católica Portuguesa que se deram as mãos para tornar possível o Congresso Missionário Fraternidade Sem Fronteiras, e leva fervorosas orações ao Espírito Santo para que torne fecundos os trabalhos destes dias e concede-lhes a extensiva aos oradores,
animadores e ouvintes, a bênção apostólica. Aproveito de bom grado o ensejo para reiterar a Vossa Excelência Reverendíssima a certeza de minha grande consideração e fraterna estima em Cristo Senhor. Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade. Obrigado, Padre Manuel Barbosa, pela partilha desta inspiradora mensagem do Papa Francisco, através do Cardeal Parolin, para este congresso que, como disse há pouco, acontece aqui nesta sala e acontece também em muitos ambientes, através da transmissão, onde se podem acompanhar os trabalhos que aqui decorrem. Agradecemos a presença de todos, de diferentes representações de comunidades religiosas, do Nosso Apostólico, senhores bispos de diferentes dioceses e outras representações de universidades e organizações da nossa sociedade, e onde contamos nesta mesa de abertura com a presença do Sr. Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, o Padre Manuel Pereira de Almeida, o Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Dr. José Ornelas e o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Santos Silva. Por razões de saúde, não podem estar nesta mesa de abertura a Dra. Laurinda Alves, a representação da Câmara Municipal de Lisboa, e o Dr. Vera Jardim, Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Por um erro de comunicação nosso, da organização, pensámos que o Sr. Presidente da República poderia estar presente, o que infelizmente não acontece. Vamos seguir nesta sessão de abertura com a apresentação do Sr. Vice-Reitor, Padre Manuel Pereira de Almeida. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Sr. Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, caros congressistas, minhas senhoras, meus senhores. Eu estou aqui em representação da Sra. Reitora, que participa neste congresso através dos meios que o Dr. Paulo Rocha já explicou, que é estas coisas que possibilitam os que estão longe estarem perto, e por isso deixava-vos uma palavra de acolhimento em nome dela, nesta universidade que é vossa, no sentido daquilo que Charles Péguy afirmava ao dizer: conheço o teu nome, és meu irmão. Em tempos idos, na primeira vez que participei dos trabalhos da Comissão Nacional de Justiça e Paz, ao tempo da presidência do professor Salles Luís, em que o atual presidente já se encontrava, tivemos em Coimbra um encontro e eu ouvi esta história que ecoa a literatura cassídica e que vou partilhar convosco. Tratava-se de um diálogo entre o mestre e os discípulos que se passeavam no campo, e a pergunta era, nesta altura da aurora, quando é que podemos dizer que acaba a noite e começa o dia? E os discípulos foram dizendo: é quando vamos andando e conseguimos perceber que as árvores não são todas iguais, e uma é uma oliveira e outra é uma figueira. O mestre disse: bem, é uma hipótese, mas não é aí. Outro disse é que quando nos aproximamos das casas, das aldeias, percebemos que não são todas cinzentas, uma é amarela e outra está pintada de azul. Também essa é uma hipótese, mas não é aí. Bem, e as hipóteses foram sucedendo até que, finalmente, há sempre um discípulo que pergunta: bem, então, mestre, diz-nos lá quando é que, na aurora, podemos dizer que acaba a noite e começa o dia. E ele disse: bem, é quando nos aproximamos exatamente das árvores e das casas da aldeia, começam a vir pessoas ao nosso encontro, a cruzar-nos, e podemos distingui-las dizendo: tu és minha irmã, tu és meu irmão. Aí podemos dizer que acabou a noite e começou o dia. Uns bons trabalhos.
Obrigado, Padre José Manuel Pereira de Almeida. Convidava o Sr. José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a usar a palavra. Muito bom dia a todas e a todos. Nesta manhã, em que já não fazia falta, mas depois da saudação de vinda do Papa Francisco, já não fazia questão de outras apresentações. Mas saúdo-vos a todos, a começar pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Seja muito bem-vindo, porque é no contexto deste país e de uma Assembleia que representa as diferentes situações de vida do nosso povo, que também este esforço de conjugação das diferenças que estão entre nós, mas é com elas que queremos fazer também um país onde se possa viver em tranquilidade, em dignidade e em paz. Depois, quero saudar todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram representando diversos modos de entender o que significa crer. E alguns são faces conhecidas que eu tenho muito gosto de rever. Outros, pode ser uma ocasião de nos encontrarmos também. Porque este facto de nos encontrarmos aqui, saúdo-vos a todos os que aqui estamos, porque o facto de estarmos aqui, para além da proximidade física, cria um interesse novo que nós manifestamos uns pelos outros, daquilo que cada um é, na especificidade daquilo que cada um é e naquilo que pode ser, e daqui pode surgir outro tipo de relacionamentos. Este é o caminho que nós pretendemos com este Congresso. De facto, é que a realidade religiosa constitui uma das mais mobilizadoras energias da pessoa humana e do seu ser social, levando a diferentes percepções da mundividência e interpretação, da cosmologia, da sociologia, da economia, e que tem influências decisivas no modo de interagir depois no mundo, à luz daquilo que se crê, daquilo que se espera, daquilo que se pratica. Essa visão de si e da realidade circunstante tem de ser determinada para cada pessoa pelas suas relações e os grupos de vida em que se insere, levando a atitudes de enorme e radical generosidade por vezes, de esforço, de busca de bem para toda a humanidade e empenhando até nesse propósito toda a vida. Mas pode igualmente ser levada a radicais movimentos pessoais e sociais de rejeição daquilo que é diferente, de querer submeter a realidade e o outro ao meu ponto de vista. E isso, evidentemente, não pode levar senão à repressão, ao conflito, à guerra, à própria destruição de pessoas e do ambiente em que se vive. Seja como negação do fenómeno religioso, seja da sua manipulação e da sua repressão. Num mundo que inevitavelmente tem de se confrontar, seja num propósito de encontrar caminhos de convergência no cuidado mútuo da casa comum, que nós temos, que é este planeta, esta terra, nossa mãe e sustentadora, seja então, porque se não formos cuidadores, vamos ser predadores dela, porque vamos querê-la pôr ao nosso serviço sem distinção nenhuma, e esta terra e todos os seus habitantes. É por isso que é importante que no meio disto, e não há meios termos hoje, porque com a capacidade que nós temos, científica, tecnológica, de compreensão das coisas, mas também de capacidade de manipulação, isto é uma escolha que se tem de fazer. Ou somos cuidadores e procuramos convergências possíveis para que, com a especificidade de cada um, encontremos caminhos comuns, ou então, e temos exemplos nos nossos dias de hoje, vamos deixar que uns se apoderem de todos e outros fiquem na miséria,
que uns queiram dominar e escravizar e que outros sejam senhores e abusadores. E então isso não vai dar para construirmos um mundo melhor. O que nos espera então é a autodestruição, porque nos destruímos uns aos outros com a capacidade que temos. O documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado em Abu Dhabi a 4 de fevereiro de 2019 pelo Papa Francisco e pelo imã Ahmad Al-Tayeb, apresenta a este respeito a síntese de um programa límpido e cristalino no meio de uma amálgama de dificuldades com a qual nos defrontamos hoje. E diz concretamente, dá este texto: em nome da fraternidade, dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão, e pelos sistemas de lucro desmesurado, e pelas tendências ideológicas odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens, em nome de todas as pessoas de boa vontade presentes em todos os cantos da terra, declaramos adotar uma cultura de diálogo como caminho e colaboração comum, como conduta, o conhecimento mútuo e como método e critério que seja esta vontade explícita de nos tornarmos verdadeiramente fraternos no tratamento que temos uns dos outros. A construção desta fraternidade exige de todos humildade. Alguém que crê das diversas modos que isso possa ser expresso e compreendido, isso significa que se entende que há alguém que está imensamente acima de nós e que nos procura conduzir para uma realidade comum de bem e de paz. E que aquilo que nós percebemos desse ente que chamamos Deus ou com outro nome é alguém que está muito acima daquilo que nós somos, e a nossa concretização daquilo que temos tem de ser sempre provisória. Eu penso que Deus tantas vezes, como um pai ou uma mãe, olham divertidos para a diversidade dos seus filhos. Cada um e cada uma são aquilo que são. E o pai e a mãe não encontram dificuldade nisso. Mas também se preocupam quando um quer impor ao outro e aniquilar o outro irmão ou irmã porque pensa diferente. Isso não pode ser. Isto não significa nenhuma forma de relativismo ou de uma religião que seja um somatório. Não, porque não seria bom, porque cada um e cada uma de nós, por sua raiz, por ser humano, traz algo de bom para esta humanidade que tem de ser considerada integrada. Integrar não significa perder a sua identidade, significa, pelo contrário, pôr aquilo que cada um é ao serviço de um bem que se quer construir juntos. Isto exige paciência, isto exige a bondade interna que considerar o Deus na nossa vida nos traz, mas é a única que consegue trazer caminhos de paz, de dignidade e de justiça para a humanidade. É isso que eu espero também que este congresso possa ser como uma das pedras sobre as quais se vai construir o futuro desta humanidade, para que não sejamos predadores uns dos outros e da casa comum que nós temos, mas sejamos cuidadores, que entendem de cada um do seu ponto de vista, dar um contributo precioso, sem o qual esta visão do mundo depois tem sempre pernas curtas, porque então vamos viver simplesmente do imediato, de apropriar-nos das coisas, em vez de as colocarmos ao serviço do bem comum e da vida de todos para o futuro. Bem-ajam e um bom congresso para todos. Muito obrigado, Sr. José Ornelas, pela apresentação dos trabalhos e do tema que nos move, Fraternidade Sem Fronteiras, aqui neste Congresso Missionário. E agradecendo a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, convidava a usar a palavra.
Senhora Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, senhoras e senhores representantes das confissões e comunidades religiosas aqui presentes, senhor Núncio Apostólico, senhor Vice-Reitor da Universidade Católica, senhor Secretário da Conferência Episcopal, senhoras e senhores congressistas. Quero agradecer o convite muito amável e muito honroso para representar a Assembleia da República nesta sessão de abertura do Congresso Fraternidade Sem Fronteiras. E quero devolver o convite que me foi dirigido, formulando um convite aos congressistas. Mas como diz o nosso cardeal poeta Tolentino de Mendonça, todos nós precisamos de um caminho para exercer a nossa fé ou para realizar e justificar as nossas ideias. Eu também preciso de um caminho para explicar o convite que queria formular ao Congresso. E, na minha opinião, um dos melhores pontos de partida, quando nós temos sempre que fazer um caminho intelectual, é recorrer ao nosso Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escrevia umas coisas, era uma cabeça sempre em movimento, e atirando essas coisas, felizmente guardadas numa arca, nós podemos hoje usufruir delas. E um dos pensamentos mais profundos de Fernando Pessoa é expresso numa única frase, que diz isto: Deus é existirmos e isso não ser tudo. Frase, aliás, que foi escolhida pelo Movimento Graal como título do livro que dedicou a Maria de Lourdes Pintasilgo, a primeira mulher embaixadora em Portugal, a primeira mulher primeira-ministra em Portugal e a primeira mulher candidata de algum relevo a Presidente da República em Portugal. Deus é existirmos e isso não ser tudo. Isto é, a existência só não chega. Era, aliás, uma frase de que Alberto Caeiro discordaria profundamente, mas é uma frase de Fernando Pessoa e julgo que o próprio Fernando Pessoa explicaria a Alberto Caeiro que mesmo ele acreditava nessa frase. Porque isso que falta e a que muitos de nós chamamos Deus, pode assumir a forma de uma transcendência ou resultar da imanência, pode assumir a forma de uma figura, de uma criatura, de um Deus, ou não, resultar da pura existência das coisas e a transcendência estar aí, era o que diria Alberto Caeiro. Pode resultar numa unidade de Deus ou numa pluralidade de deuses, mas há sempre alguma coisa que falta e que é preciso que os humanos acrescentem à sua própria existência, e essa coisa que falta é a coisa que dá sentido à sua própria existência. Eu, naturalmente, aqui represento o Estado que é laico não porque ignore ou desvalorize o fenómeno religioso, mas exatamente ao contrário, porque reconhece e valoriza o fenómeno religioso. De várias maneiras. Pessoalmente encontro pelo menos 5 maneiras para o Estado laico reconhecer e valorizar o fenómeno religioso. A primeira, a mais fundamental de todos, é que ele corresponde ao exercício de uma liberdade irrenunciável de cada pessoa humana. A liberdade de crer ou não crer, de escolher a crença que queira crer, em que queira crer, de mudar de crença ou de abandonar a crença. Essa liberdade fundamental de cada pessoa escolher aquilo em que quer acreditar é um dos fundamentos essenciais do Estado, em particular do Estado democrático, que é uma das liberdades fundamentais inscritas no grande capítulo que é o nosso chão comum do regime de direitos, liberdades e garantias. Mas depois, segunda razão, essa liberdade tem também uma dimensão grupal e coletiva. É a liberdade de as comunidades que se formam a partir das crenças poderem exercer, sem nenhuma limitação, as suas crenças e os atos que correspondam às suas crenças, os seus rituais, as suas práticas, e essa liberdade grupal, coletiva, comunitária, de as organizações de crença e de as comunidades de crença existirem no espaço público e se fazerem ouvir no espaço público, é também um dos fundamentos do Estado laico. Que, por sua vez, terceira razão,
estatue um regime de igualdade entre as diferentes crenças e as diferentes comunidades de crenças, todas dispondo dos mesmos direitos, independentemente da sua representatividade, independentemente dos seus conteúdos, independentemente das suas orientações, assim, naturalmente, se cinjam àqueles que são os valores constitutivos da sociedade democrática como tal. E depois, o Estado laico valoriza o papel das religiões, quer o papel espiritual, do qual não cuida, a não ser garantindo a máxima liberdade para que ele se exerça, e do papel social, que reconhece e de que beneficia. E esse é um elemento importante. Todas as religiões desempenham um papel social e o Estado, isto é, a nossa comunidade organizada, beneficia enormemente desse papel social. E depois, quinta razão, o Estado reconhece a pluralidade das expressões religiosas e advoga não só o pluralismo dessas expressões, como a interação entre essas religiões. Isto é, para nós não chega a reconhecer que somos plurais, importa que, sendo plurais, dialoguemos uns com os outros. E por isso é que o mote deste Congresso, Fraternidade Sem Fronteiras, e a lógica de diálogo interreligioso que lhe subjaz é tão importante, sejamos ou não religiosos, e é tão importante do ponto de vista que eu aqui represento, que é o ponto de vista do Estado democrático e laico. Estas dimensões matriciais da nossa organização coletiva bastariam, mas o facto é que as religiões e as confissões e as comunidades religiosas têm também uma dimensão social e pública que o Estado laico reconhece e de que beneficia. Em primeiro lugar, porque são quadros de sentido, são formas pelas quais as pessoas encontram sentido no mundo, encontram sentido para o seu lugar no mundo, encontram sentido para a sua ação no mundo, e isso é extremamente importante, porque essa é uma forma de as pessoas se ligarem entre si, de combater a atomização, de combater a solidão, de combater a indiferença e de cultivar a solidariedade entre elas. Porque as religiões são grandes estruturas de civilização, são formas a que nós recorremos muitas vezes inconscientemente para definir as nossas rotinas, às vezes as mais básicas, para incorporar e transmitir saberes, saber fazer, artes cotidianas de ser e de fazer, que são essenciais ao que somos na civilização e na cultura a que pertencemos. Porque as religiões são grandes organizadores sociais, são fatores de comunidade, de organização, de estabilidade, de integração e de inclusão das pessoas, designadamente das mais vulneráveis. Porque as religiões são chaves de interpretação do mundo e quadros de orientação para a ação do mundo. E sim, porque as religiões têm, e as comunidades religiosas têm influência social, têm influência política, e nós devemos saber reconhecê-lo e saber respeitá-lo. Por isso é que a tradição portuguesa, uma tradição que se consolida muito desde a nossa transição democrática, a tradição portuguesa de tornar Portugal, de considerar, de ver Portugal como um lugar por excelência para o encontro e o diálogo entre as religiões, é uma tradição tão importante que devemos cultivar e que a Assembleia da República e os outros órgãos de soberania cultivam. Dou alguns exemplos e, ao mesmo tempo, alguns fatores que têm vindo a consolidar essa tradição de Portugal como uma pátria das várias religiões e um centro em que o diálogo entre as religiões se pode fazer ao nível nacional, ao nível europeu e ao nível internacional. Primeiro, o ato constitutivo do atual Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, cujo primeiro ato civil subsequente à investidura no Parlamento foi, quer no primeiro mandato,
quer agora no segundo mandato, um encontro com todas as confissões religiosas representadas no país, mostrando assim que não só o Presidente da República, qualquer que ele seja, é o Presidente de todos os portugueses, como é o Presidente de todos os portugueses de todas as religiões representadas em Portugal. Esse elemento é muito importante. Não é menos importante a Lei da Liberdade Religiosa, aprovada no início deste século na Assembleia da República, que consagrou o regime de liberdade religiosa e de igualdade entre religiões que vigora em Portugal e que criou a Comissão para a Liberdade Religiosa, onde, aliás, o Estado laico tem feito questão de nomear como presidentes dos seus melhores. O Dr. Menares Pimentel, antigo provedor de Justiça e antigo Ministro da Justiça, o Dr. Mário Soares, antigo Presidente da República, e atualmente o Dr. José Vera Jardim, antigo Ministro da Justiça e combatente pela democracia, deputado durante muitas legislaturas. Portanto, nós temos um quadro legal definido no Parlamento que institui a liberdade religiosa e a igualdade entre as religiões, e temos sabido escolher para coordenar o diálogo entre as religiões que se faz na Comissão da Liberdade Religiosa personalidades das melhores que o país tenha. Depois temos o orgulho de contar entre nós com o primeiro alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Religiões, para a Aliança das Civilizações, o saudoso Jorge Sampaio. Foi o primeiro alto representante para a Aliança das Civilizações e que justamente fez o seu trabalho de vários anos, tendo sempre em conta o que eu há pouco referi, que as religiões são grandes estruturas de civilização e, portanto, o diálogo e a aliança entre as religiões passa necessariamente pelo diálogo e a aliança entre as religiões. Depois, Lisboa é a sede do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, que justamente é a estrutura do Conselho da Europa, a organização pan-europeia para os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, dedicada ao diálogo Norte-Sul, como o nome indica, o que necessariamente também é um diálogo que se realiza ainda no plano religioso. Temos também a satisfação de contar em Lisboa com uma sede mundial de uma comunidade religiosa, a sede do Imamat Ismaili, e há poucos meses, desde há poucos meses, Lisboa é também a sede de um centro internacional dedicado especificamente ao diálogo entre as religiões, o CAICID, que agrupa a Arábia Saudita, a Áustria, a Espanha, Portugal e o Vaticano. E, portanto, temos uma boa tradição de sermos não só um país de liberdade e pluralismo religioso pleno, e de sermos um país que cultiva em si próprio a inclusão de todas as religiões e favorece o seu diálogo, como sermos também um país crescentemente reconhecido internacionalmente como um lugar favorável, um lugar propício para o diálogo entre as religiões. Daí o meu convite. Desde há 3 anos, em 2019, por unanimidade, a Assembleia da República decidiu considerar o dia em que foi publicada a Lei da Liberdade Religiosa, que é o dia 22 de junho, como o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. E o meu convite é que, com tempo, ainda estamos em outubro, preparemos adequadamente o próximo dia 22 de junho, Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. E queria convidar todas as religiões a trabalhar connosco na melhor comemoração possível desse dia. Mas os dias que são efemérides só servem se a gente pensar nas efemérides que eles comemoram fora desse dia. Se nos limitarmos a pensar no dia 22 de junho, no diálogo interreligioso, o dia 22 de junho não serviu de nada. Só serve na medida em que é um acicate para que nós pensemos todos os dias, que não apenas o dia 22 de junho, no diálogo interreligioso.
E, portanto, o que eu queria dizer a todos é o seguinte, que, para além, nós precisamos muito, e a sociedade, a democracia, o Estado laico precisam muito do diálogo estruturado, permanente, frutífero, amigo, entre as várias religiões. Mas precisamos também do diálogo das religiões com o espaço público, do diálogo das religiões, ou dos diálogos das religiões, com a opinião pública, com a sociedade civil, com o pulsar da sociedade portuguesa. E que melhor interlocutor podem as senhoras e os senhores ter para esse diálogo com a sociedade que não o Parlamento, que representa toda a sociedade na diversidade dos seus territórios, das suas ideias, das suas propostas, até das suas obsessões. O Parlamento pode ser um belíssimo interlocutor para as comunidades e as confissões religiosas nesse diálogo que é absolutamente essencial. Não só um diálogo entre elas, como um diálogo delas todas e de cada uma delas com o conjunto da sociedade. Há um provérbio da Guiné-Bissau muito interessante, cuja interpretação, como é próprio dos provérbios, não pode ser estritamente literal, mas tem de ser metafórica para aproveitar todo o seu sumo, que é bastante denso, que diz apenas isto: a força do peixe está na água, está em toda a água, isto é, a força de cada um de nós está na comunidade a que nós pertencemos. Ora, Portugal é justamente um país bem conhecido pela sua tradição histórica e pela centralidade que hoje concede à grande temática do oceano, dessa multiplicidade e vastidão de águas, que só se consegue justamente porque múltiplos rios, múltiplos mares confluem para o oceano. Imaginem-se a todos, a cada um de vós, comunidade e crença religiosa, como um desses mares, um desses rios que confluem para o oceano. E não se esqueçam que a força de cada um de nós está no nosso coletivo, na nossa comunidade, que a força do peixe é a água. Muito obrigado.